Aí ele, de fato, deitou e dormiu. A gente tava numa varanda, assim, num hotel de frente pro mar, né? Assim, era de lado, vamos dizer assim. Mas da varanda eu vi o mar, né? E a minha lua de mel foi assim, sentada na varanda, escutando o barulho do mar e chorando. E dizendo assim, Deus, o que que tá acontecendo? Era isso a lua de mel? Essa era a noite de núpcias? Eu sou Juline Barreto, eu tenho 42 anos, moro em João Pessoa, na Paraíba, mas eu nasci em Maceió, Alagoas, e vim para cá com muito nova, né? Eu vim para cá com 5 anos de idade. A minha infância foi uma infância tranquila, foi uma infância feliz. Meus pais tiveram um relacionamento que eu sempre me espelhei nisso, eu sempre sonhei com isso. Eles se conheceram, minha mãe tinha só 14 anos na escola, e meu pai tinha 17. Eles se namoraram, enfim, se relacionaram por 8 anos, até que veio o casamento. E, assim, foi sempre um casamento tranquilo, porém, eu me lembro pouco dessa história, mas, assim, foi algo que me marcou muito, que entre os 5, 6 anos, mais ou menos, que eu tinha 5, 6 anos, eu me lembro da minha mãe pegar eu e a minha irmã, voltando um pouquinho, minha irmã é mais velha, né, tem três anos a mais que eu, e a minha mãe pegou eu e minha irmã e fomos para Recife, onde a família dela mora. E eu só me lembro dela conversando, chorando muito com a minha avó, dizendo que iria se separar porque o meu pai havia traído ela. E assim, é como eu falo, essa história ela nunca foi muito contada na minha família, mas eu tenho essa lembrança, principalmente da minha sensação de dizer assim, meu Deus, eu vou ter que escolher entre meu pai e minha mãe. Não, eu vou morar com a minha avó, porque isso eu dizendo da minha avó paterna que morava aqui em João Pessoa, né? Eu dizendo, eu não vou conseguir, porque assim, eu sempre fui muito apaixonada pelos meus pais, mas assim, a minha mãe é a minha vida, mas o meu pai, ele, assim, eu sempre tive uma relação muito forte com meu pai, né? Então eu dizia assim, eu não consigo escolher entre um e outro, eu não vou ficar nesse meio. E isso eu devia ter o quê? 5, 6 anos. Eu sei que essa história foi superada, né? E aí entra também a questão da religião, que vai ser sempre muito forte nessa minha história, assim, vai permear muito da minha vivência. E aí, minha mãe, que já frequentava a igreja evangélica, eu lembro dela orando muito e muitas conversas, assim, eu nunca vi eles discutirem, sabe? Mas eu sempre via eles conversando e, e o meu pai, ele foi o tipo de pessoa, assim, que, como eu falei, eu não tenho muitos detalhes dessa história, mas ao longo da vida, assim, eu sempre via meu pai uma pessoa muito presente, muito carinhosa. Eu cheguei a ter acesso, assim, a ler, né, cartas dele, falando para minha mãe o quanto ele desejava dar a ela uma vida de princesa e que ele se sentia frustrado de não ter conquistado tudo o que ele almejava. Meu pai sempre foi uma pessoa muito batalhadora. A gente já teve altos e baixos, assim. Eu lembro de fases em que ele era empresário, né? Então, assim, ele tinha empresas aqui em João Pessoa, em Recife, em Fortaleza, e foi justamente nessas idas para Fortaleza que aconteceu essa história aí da traição. E de repente a gente já não tinha mais nada e ele perdia tudo. Ele sempre foi uma pessoa que confiou muito nos outros, então ele colocava uma pessoa para administrar, a pessoa ia lá e fazia um monte de coisa errada e ele, enfim, acabava voltando a estaca zero. A gente já teve mercadinho, a gente já teve lanchonete, a gente já teve sorveteria. E eu lembro essa infância e parte da adolescência difícil financeiramente, vamos dizer assim, mas muito feliz, um lar muito feliz, assim, sabe? Como eu falei, né? Eu pulei essa parte do nascimento da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, né? Nós somos, eu e ela, por muito tempo foi assim. Com 26 anos chegou o meu irmão mais novo, né? Que é o caçulinha, ele chegou do coração. Era um desejo dos meus pais de adotar uma criança, e principalmente que fosse um menino. A minha mãe chegou a tentar outras vezes, mas a mãe sempre chorava, enfim, aí acabava não dando certo. E quando eu tinha 26 anos, 2018, nasceu o meu irmão mais novo. E assim, como eu falei, a religião ela sempre permeou muito a história da minha família, da minha casa, da minha vida. Primeiro minha mãe, né, se converteu ao evangélico, frequentou e tal. Depois minha irmã passou aí com ela.
E aí o meu pai era aquele tipo de pessoa que só ia para a igreja em tempo de festa, né? Quando tinha bolo, quando tinha festa, mas era sempre muito sisudo, assim, na igreja ele nem batia palma, ele ficava com a cara fechada, tudo. E eu vi a transformação do meu pai, sabe? Com o tempo, ele também passou aí e ele se tornou, assim, de fato, um homem de fé, um homem de Deus, assim. Ele faleceu em 2021, em decorrência de um câncer. E falar do meu pai ainda é uma coisa muito difícil, porque, inclusive, ele esteve comigo em todos os momentos que eu vou narrar aqui. Então, a ausência dele é uma coisa que ainda me toca muito. Eu vou tentar não me emocionar, porque tem muita história para contar ainda. Mas, tocando de fato na questão da religião, eu fui a última da minha família a aceitar o evangelho e a frequentar a igreja. E, como eu falei, tudo isso permeou muito e contribuiu muito para a história que eu vivi. Com relação a relacionamentos na adolescência, na infância, eu sempre fui uma menina muito, assim, não muito ligada nessas coisas, assim, para você não ter ideia, eu nunca nem lembro de como foi meu primeiro beijo, assim, tipo, não foi algo marcante. Eu acredito que tenha sido com o meu primeiro namoradinho, que eu devia ter 13, 14 anos, mas eu sempre tive interesse em outras coisas, eu sempre fui muito estudiosa, né? Eu sempre era a primeira da sala, eu sempre gostava muito de estudar. Então, os meus interesses nunca foi namoradinho, nem essas coisas. Assim, eu não me lembro de ter essas amigas de ficar falando de relacionamento, né? De ter paixonite na escola. Pelo contrário, assim, meus focos eram outros. Desde muito pequena, eu era apaixonada por uma dupla de artistas, né? Sandy Júnior, que quem é da minha geração deve conhecer. Então, com 12 anos, eu fundei um fã-clube de Sandy Júnior aqui na Paraíba. E eu era muito focada nisso, assim. Hoje em dia chamaria de hiperfoco, né? Então, a minha vida girava em torno daquilo ali. E eu não tinha muito interesse nessa coisa de relacionamento. Tanto é que esse namoradinho de 13, 14 anos aí, eu só namorei com ele porque ele tinha um cabelo parecido com o Júnior. Então, assim, para você ter noção, a gente estudava junto na escola e a minha irmã namorava o vizinho dele. E eu ficava de olho nele. Eu falei assim, nossa, ele parece o Júnior. Então, assim, na realidade, eu nem estava ali um interesse romântico, vamos dizer, né? Mas então, na minha idade, 13, 14, todo mundo, eu via as pessoas namorando, e, ai, só que o nosso namoro era assim, enquanto ele ia lá em casa com o vizinho dele, né? Ficava o vizinho e a minha irmã no terraço de casa namorando, e eu e ele, na sala, eu botava VHS de Sandy Júnior na televisão para ele assistir. Então, o coitado ficava assistindo as mesmas fitas, os mesmos shows, as mesmas coisas, enquanto eu ficava brechando o que minha irmã estava fazendo. Então, eu ficava olhando, minha irmã beijando, e não sei o quê. E o coitado do menino lá, que era meu namoradinho, só assistindo o Sandy Júnior na TV. Então, assim, eu não tinha, como eu falei, eu não tinha essa malícia, vamos dizer assim, essa coisa assim de relacionamento, de se me envolver. Sempre fui muito romântica. Eu brinco que eu não tive festa de 15 anos, né? Aquele momento de princesa. Então, eu idealizava isso no meu casamento, né? Eu imaginava, assim, que ai, vai chegar um príncipe encantado e eu vou casar. Enfim, eu tinha muito essa coisa romântica, né? Essa idealização. E isso também vinha muito do casamento dos meus pais, né? Como eu falei, eles viveram esse momento difícil, mas que foi superado muito pela fé da minha mãe. Eu via muito isso. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. E eu tomei isso para mim, sabe? Eu tinha isso como um exemplo para mim. Desde muito cedo eu comecei a trabalhar, né? Primeiro ajudando meus pais na lanchonete, no mercadinho. E com 18, 19 anos eu queria trabalhar para ganhar o meu dinheirinho, né? Então comecei a fazer panfletagem e conheci uma amiga que fazia isso, né? Naquela época estava o boom daqueles empréstimos consignados, então eu fui trabalhar numa financeira bancária como panfletista, então eu ia para o meio da rua entregar aqueles panfletinhos e tudo mais. Só que eu sempre fui muito comunicativa, né? Então assim, eu além de entregar o papelzinho, eu conversava com, geralmente era idoso, né? O foco era os idosos, então eu conversava com a senhorinha, com o senhorzinho e explicava quais as vantagens do empréstimo e tal, e levava ele até o lugar. E aí as pessoas começaram a observar e dizer assim, ó, essa menina é desenrolada, ela é mais do que uma panfletista, né? Ela consegue cativar as pessoas e fechar o negócio e tal, e vieram falar comigo, ah, você não gostaria de trabalhar como nossa correspondente, assim, né, como nossa vendedora? Eu falei, ah,
por que não, né? E aí eu fui ficando, até então, isso eu tinha o quê? 18, 19 anos, eu tinha terminado o ensino médio e não tinha ido ainda fazer faculdade, né? Na minha cabeça eu achava que faculdade era uma coisa muito grande para mim, assim, que eu sempre estudei em escola pública, então meus pais na época não tinham condições de pagar uma faculdade particular e eu achava que o vestibular da Federal era muito para mim, assim, eu achava que eu não tinha capacidade e que eu nunca iria passar. E eu sempre tive o sonho de ser jornalista, né? Assim, não tenho ninguém na minha família que seja da comunicação, que seja jornalista, mas eu sempre tive essa vontade. Acho até que pelo fato de lá atrás ter sido fã de Sandy Júnior e viver nesse mundo, eu criava sites, né? Eu tinha amizade com o pessoal da produção, nos shows eu sempre queria estar nos bastidores, conversando com o pessoal que fazia parte daquele universo. E, enfim, eu comecei a gostar dessa coisa da comunicação, né? Então, eu fui trabalhar com essa financeira de empréstimos, né? E lá eu fui galgando funções, ano após ano, eu fiquei por acho que foi 6 anos eu fiquei nessa financeira de empréstimo. Comecei como panfletista, aí avancei, mudei de financeira, né? Que eu comecei como panfletista numa e depois eu fui chamada para outra. E aí comecei como atendente de balcão, depois fui para a parte de cadastramento, depois, quando eu saí de lá, eu já era gerente financeira, já tinha aqui 6 anos que eu trabalhava nessa área. E aí foi o ano de 2009, quando eu me vi assim, meu Deus, e agora? Eu fiquei 6 anos trabalhando com isso. Não é exatamente o que eu gostava de fazer, mas eu sempre fui muito caprichosa nas minhas coisas. Então, em tudo que eu fazia, eu me dedicava muito e eu aprendia muito. E aí eu comecei a fazer, né? Tipo, não era o que eu gostava, meu sonho de, de, de querer para a vida, mas enfim, eu desempenhava bem. Só que tinha aquela coisa assim de financeiro de empréstimo, que quando você trabalha numa, você não consegue emprego em outra, né? Quando você saía. Eu fui fazer alguns testes depois e sempre dizia assim, você trabalhava em tal lugar. Não, infelizmente a gente não aceita, né, ninguém que venha da outra tal. E aí eu me vi nessa situação, assim, sem emprego, sem uma formação, e foi quando eu falei assim, não, eu vou estudar e eu vou passar no vestibular da Federal, né, que é a minha única opção. Na época não existia nem, acho que não existia ProUni ainda. E eu disse, não, eu vou fazer a Federal e vou... E aí entra de novo a religião na minha vida. Acho que nesse ano, 2018, 2009, 2008, 2009, foi quando eu aceitei a Jesus, né? Fui batizada e comecei a frequentar a igreja junto com meus pais e a minha irmã. E aí, em 2009, eu, numa oração, assim, no meu quarto, muito desesperada, porque eu tinha perdido esse emprego e já fazia, o quê? 5 anos que eu estava lá. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E aí eu pedi a Deus que eu queria muito um milagre, que era a minha aprovação na universidade. E aí eu lembro que essa oração eu fiz no meu quarto, em segredo, em silêncio, numa quarta-feira, eu acho, no meio de uma semana, assim, e no culto do domingo, eu sempre fui muito chorona, né? Então, assim, no culto, tocava aqueles louvores, eu tava chorando, 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 e eu lembro que eu tava chorando muito, assim, e com os olhos fechados, e eu só sentia alguém chegando aqui no meu ouvido e falando assim, filha, aquela oração que você pediu, eu ouvi, e a sua cadeira naquele lugar já está reservada. E na hora eu pensei logo o quê? Na faculdade. Eu falei, pronto, é Deus falando comigo, eu vou passar. E aí, depois dessa revelação, né, que é assim que a gente chama na igreja, depois dessa revelação, eu botei a cara nos livros, comecei a estudar. E esse detalhe, faziam 7 anos que eu tinha terminado o ensino médio e 7 anos sem pegar num livro, né? E eu comecei a estudar de domingo a domingo. As pessoas ficavam muito preocupadas. Minha mãe ficava muito preocupada, assim, meu Deus, se ela não passar, ela vai ficar depressiva, ela vai enlouquecer. E eu dizia assim, não, mas Deus disse que eu vou passar, e eu vou passar, e eu estudei, estudei, e assim, para a honra e glória de Deus, assim, eu digo que eu estudei muito, mas foi cumprimento da promessa dele, eu passei, né, eu fui aprovada no vestibular, na época não era Enem ainda, foi o último vestibular que chamava PSS, era Processo Seletivo Seriado. E aí foi o último vestibular antes do Enem se tornar, né, a porta de entrada das faculdades. E eu entrei para jornalismo na Universidade Federal da Paraíba com 26 anos. E aí foi quando eu conheci o meu primeiro, de fato, namorado. Inclusive, na comemoração
da aprovação do vestibular. Na época já existia o Facebook, né, as comunidades. Eu entrei na comunidade lá da UFPB e estava lá todo mundo comemorando, dizendo, medicina, direito, enfermagem, aí tinha lá jornalismo, o pessoal comemorando, dizendo que tinha sido aprovado. E uma dessas pessoas era ele, que tinha botado lá jornalismo. E aí eu fui falar com a pessoa, disse, que legal, eu sempre muito comunicativa, né? Fui falar com a pessoa, assim, olha, eu também passei para jornalismo, vamos ser colega de turma e tal. E aí a gente começou a conversar. A faculdade iria começar só em agosto do ano seguinte, 2010, mas em fevereiro de 2010 a gente já começou a namorar. Então, quando a gente entrou na faculdade, a gente já era namorada há 5 meses. E aí era muito engraçado, porque as pessoas diziam assim, nossa, que legal, vocês são namorados. E passaram juntos na faculdade. Na verdade, não, né? A gente se conheceu depois da aprovação. E esse namoro, como eu falei, né? Eu era completamente assim, eu tenho ele como meu primeiro, de fato, namorado. E eu já tinha 26 anos, né? Volta a frisar na minha idade. E eu até brinco, assim, que às vezes as coisas que aconteceram na minha vida é sempre um pouco tardia, sabe? Eu não sei se isso é só comigo ou se alguém mais se identifica. Mas, por exemplo, as coisas que eu devia estar vivendo aos 15, eu estava vivendo aos 12. Aliás, o contrário. As coisas que eu estava vivendo aos 12, eu estava vivendo aos 15. As coisas que eram para eu estar vivendo aos 18, eu estava vivendo aos 26. Tu tá entendendo? E assim, tanto é que eu era a mais velha da minha turma da faculdade. Esse namorado era 7 anos mais jovem, né? Mais jovem que eu. E, ou seja, eu com 26 e ele com 19. Só que a gente não sentia essa diferença de idade. Justamente por eu ser essa pessoa tão, assim, tão jovem de espírito, sabe? Então, eu estava vivendo com ele ali o que era para ter vivido com os meus 17, 18 anos. Ele na fase ok, né, 19, e eu com 26. E detalhe, eu virgem, né, eu descobrindo o que era ter um relacionamento. E a gente era muito grudado, porque a faculdade era de segunda a sexta, então a gente se via todos os dias, a gente estava na mesma sala, todos os trabalhos de faculdade a gente fazia juntos. E eu vivi com ele o despertar dele para a vida adulta, né? Então, assim, o primeiro trabalho dele, eu lembro que as entrevistas de primeiro trabalho dele, ele ligava para mim assim, eu falo o quê? Isso eu já estava trabalhando, né? Já tinha experiência, enfim, já tinha 26 anos, né, gente? Então, assim, ele ligava para mim e dizia, eu vou fazer um teste, agora eu faço o quê? Isso, isso, isso. Então, assim, foi muito legal, foi um relacionamento muito legal, a gente era muito amigo. E eu sempre falei para ele da minha religião, né? Para quem não sabe, no Evangelho, a questão da sexualidade, da virgindade é muito defendida, né? Você tem que casar virgem. E na minha cabeça eu pensava assim, Deus me livre. Se eu engravidar, ó a vergonha que vai ser para os meus pais. Nessa época, porque meu pai passou por todos os estágios da igreja, né? De cargos, vamos dizer assim, e ele estava se preparando para ser pastor. E eu dizia assim, Deus me livre, imagina a filha do pastor grávida. Repara, pensamento de adolescente, né? E detalhe, eu tinha 25, 20, 26, 27 anos. E aí, enfim, a gente namorou, começou em 2010, beleza, tudo tranquilo. 2012, aí eu já estava 27, 28. Quando foi 2012, eu comecei a ouvir muitos meus amigos falando, né? Jolene, esse menino não vai aguentar muito tempo. Vocês já estão juntos já há mais de um ano, vocês vão casar, a gente tem a pretensão de casar, né? E os meus amigos ficavam falando assim, Julinho, tu é um ser para ser estudado, porque assim, como é que tu é virgem até hoje, mulher? Pelo amor de Deus, esse menino tá aí do teu lado aguentando esse tempo todinho, pelo amor de Deus, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, vai, acho que, né, 27 anos tá bom já, né? E aí aconteceu. Um dia aconteceu, os pais dele viajaram, a gente ficou junto sozinho na casa dele, e aconteceu, e eu perdi a virgindade com ele. E aí, o que que acontece? A religião. Começou aquele peso nas minhas costas, de dizer assim, eu sou suja, eu não devia ter feito isso. Eu comecei a não querer mais frequentar a igreja, porque eu chorava muito, porque eu me sentia assim, eu achava que o Espírito Santo de Deus já não habitava mais em mim, que eu fiz tudo errado, que eu não devia ter feito isso. E eu volto a frisar, gente, eu tinha 27 anos. Não faz muito. Hoje, olhando para trás, eu falo, gente, não faz muito sentido. Só que aquela era eu naquele momento. Essa foi a criação que eu tive. Era aquela a minha cabeça, entendeu? E aí veio toda essa carga de peso, de culpa, de me sentir suja,
E assim, aconteceu outras vezes, mas cada vez que acontecia, eu não conseguia nem aproveitar o momento, assim, sabe? Não era ruim, mas assim que acabava, eu já ficava neurótica. Não porque eu tenho que tomar uma pílula do dia seguinte, não porque eu posso engravidar, não porque vai ser uma vergonha para os meus pais. E aí eu comecei a fazer o quê? Evitar de ir na casa dele. Eu brincava até que era o abatedor. Eu dizia assim, eu sabia que se eu fosse na casa dele, ia acontecer. Sem falar que era muito constrangedor. A gente, né, nunca foi para motel, nem nada disso. A gente ficava no quarto dele. E eu lembro que tinha uma janelinha, assim, que dava para a cozinha. E às vezes o pai dele botava a cara, assim, né? E assim, era muito constrangedor. As tias dele chegavam, batiam na porta, assim, fazia tão vestidos. Afim, aquilo era morte para mim. Porque eu dizia assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha própria vida? E aí, assim, eu comecei a evitar de ir para casa dele, porque eu sabia que toda vez que eu ia acontecer. Então, de segunda a sexta, a gente se via na faculdade, mas no final de semana eu inventava um passeio, eu inventava qualquer outra coisa, porque eu não queria que acontecesse mais. E como explicar isso para um homem, né? Como explicar isso para o namorado? Que esperou, ele foi muito paciente, gente, ele era muito de boa. Ele esperou 1 ano e meio, mais ou menos, de namoro, sem relacionamento. Óbvio que a gente, né, tinha aqueles momentos mais quentes, mas não chegava nunca ao finalmente. E ele foi muito respeitador. Ele esperou esse tempo todo. Agora, como explicar para ele que depois que aconteceu, eu não queria mais? Eu estava evitando. E aí eu comecei a perceber que o namoro começou a não andar mais. Assim, começou a ficar estranho, até que fevereiro de 2013, né? Relembrando aí, comecei em 2010, aconteceu em 2012, mais ou menos. 2013, fevereiro de 2013, era um sábado, eu acho, ou sábado ou domingo. Ele me liga morrendo de chorar, dizendo assim: olha, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu tenho que fazer. E eu queria acabar o namoro. Isso ele chorando, assim, chorando muito. Eu preciso acabar esse namoro. E eu dizia assim, mas como assim? E na minha cabeça, endoidei, né? Porque eu falei assim, meu Deus, eu só fiz porque eu jurava que eu ia casar com essa pessoa. E agora que eu não vou casar mais? O que que faz? Cola de novo? Como é que eu vou fazer? Entendeu? E detalhe, eu nunca fui muito de conversar essas coisas com minha mãe, né? Então, eu perdi a virgindade e não falei para ninguém. Minha irmã não sabia, minha mãe não sabia, ninguém sabia. E eu nunca tive, como eu falei, nunca tive uma amizade de ficar falando essas coisas, eu guardava para mim as coisas. E aí, quando aconteceu dele acabar o namoro, para mim foi assim, muito devastador. Eu chorei muito, eu sofri muito, principalmente porque a gente estudava junto, né? Faltava ainda 1 ano de faculdade. E eu sabia que eu ia vê-lo todos os dias. Mas, naquele momento, a gente só se falou por telefone e eu falei assim: olha. Aí ele falou, né? Se você não quiser deixar de me seguir nas redes sociais, sei o que, não tem problema, a gente vai continuar amiga, a gente vai continuar se vendo todos os dias na faculdade. E eu disse: não, eu vou lhe bloquear agora, e vou bloquear todo mundo que eu conheci através de você, porque eu não vou conseguir ficar, além de lhe ver todos os dias na faculdade, que vai ser uma obrigação, ainda ficar vendo você nas redes sociais, publicando, enfim, eu vou bloquear. E aí eu bloqueei. Na segunda-feira, né, voltei à faculdade, ele faltou, ele não veio, ele não foi. E aí passou alguns dias, ele faltando, ele não indo, e um amigo meu de São Paulo, que conhecia a gente, né, que tinha, era meu amigo, mas conhecia ele por ser meu namorado, seguia ele nas redes sociais, falou assim: poxa, Ju, eu sinto muito tudo que está acontecendo. Quando eu vi a foto, eu não acreditei. Aí eu falei: que foto? Aí ele: você não viu no Facebook dele? Eu falei: não, eu deixei de seguir no dia que ele me ligou. Aí meu amigo falou assim: ai, me perdoa, desculpa, esquece que eu falei. Ele: não, se você falou, agora começou, termina. O que é? Que foto é? Aí ele me mandou o print do Facebook dele, e a foto de capa era ele com uma moça, e a moça com um buquê de rosas, assim, e tinha uma postagem dizendo: ah, você é o amor da minha vida. E o que foi mais chocante para mim, a moça era uma amiga nossa da faculdade. Era uma amiga que sempre saía com a gente sempre saía em casal, e ela sempre sozinha. Depois eu fui até olhar no meu Instagram, tinha uma postagem da gente num boliche, que era em dupla, né? Aí tinha Juline e fulano, fulano e fulano, e a menina. Aí a gente até brincou, botou assim, forever alone, né? Sempre sozinha. E ele tava namorando essa menina. Aí
pegou para mim, porque eu falei assim, tudo bem acabar o namoro, né? Eu não entendi o que ele quis dizer com, eu tenho que fazer isso, mas eu disse, não, tudo bem, não vou ficar em cima, se ele quer acabar, acabou. Mas tá com a outra pessoa que é nossa amiga, aí não, agora sou eu que quero entender essa história. E aí, nesse mesmo dia, eu liguei para ele, eu estava na faculdade, liguei para ele, eu disse assim, você está em casa? Ele disse, tô. Eu disse, eu estou indo aí. Não, eu perguntei, você vem para a faculdade? Ele falou, não. Eu disse, então eu posso ir aí, eu estou indo aí. Aí ele falou assim, mas aqui... Eu falei, não, eu quero conversar, eu quero entender. E aí eu fui lá na casa dele, ele já me recebeu morrendo de chorar, me chamando de amor, amor, amor. Eu só disse, o que está acontecendo? Eu lembro até que eu falei, né, que é isso? Que merda é essa? Como é que tu acaba um namoro, começa um namoro com a outra pessoa, que vinha conhecer, a gente não era amiga, vamos dizer assim, mas a gente se conhecia, né? E ela ficou muito mais amiga dele, porque eles chegaram a estagiar juntos. Então, eu falei, como assim? E tu me recebe aqui chorando. E aí ele falou, assim, por cima, né, que começou a me ver muito mais como uma amiga e que essa pessoa estava sempre muito junto dele e era, assim, confidente dele. Ele falava, conversava com ela tal, e ela foi se aproximando, até o ponto deles ficarem. E aí ele quis acabar o namoro comigo. Mas foi muito engraçado, porque ele me puxou no quarto dele, tava lá o mural ainda com as minhas fotos com ele, que o mural foi eu que dei a ele. No espelho ainda tinha um coração que eu tinha feito, aquela roupa bem prega, né? Que a gente, quando tá apaixonado, faz. Eu tinha feito de batom um coração e as nossas iniciais, ainda tava lá no quarto dele. E aí eu fiquei sem entender. Eu falei assim, eu ainda falei, olha, você, se é um surto, né? Se você se enganou, liga para ela agora, acaba com ela e a gente retoma. Olha que louca! A gente retoma e faz de conta que isso não aconteceu. E ele falava assim, não, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E aí eu lembro que eu falei, então tá bom, então acabou, fazer o quê, né? E aí ele ainda falou assim, você quer que eu lhe dê uma carona até tal lugar? Porque eu ia trabalhar, né? Aí eu disse, não, não precisa. Ele falou, não, eu faço questão. E aí ele me levou, me deu carona. Enfim, e aí depois disso, eu nunca mais o vi. Eles se casaram. Eu, né, depois eu recebi notícias que ele tem uma filhinha, eu acho um filhinho, eles, enfim. E óbvio que para mim naquela época foi muito difícil, mas hoje eu até consigo entender, sabe, assim, as coisas acabam ficando mais claras. E eu nunca tive raiva, nem nada com relação a isso, nem com ela, nem com relação a ele. Pelo contrário, fico muito feliz que eles tenham, de fato, né, formado uma família. E aí, voltando um pouquinho nesse namoro, nessa época aí, eu estagiava numa emissora de TV aqui, na realidade, na parte do jornal impresso, que na época ainda existia jornal impresso. E eu tinha esse namoradinho, né? E conheci uma pessoa que era sempre muito simpático, ele sempre passava assim nas salas abraçando todo mundo, e ele chegou a conhecer esse meu namorado, eu tenho foto dos dois juntos, e ele era operador de áudio de uma rádio, era um sistema de comunicação, né? TV, rádio, portal, e aí, jornal impresso, e aí ele era operador de rádio, né? E eu conheci essa pessoa, só que assim, zero interesse. Primeiro que eu tinha namorado, né? Segundo que fisicamente nada contra, mas assim, não era o biotipo de pessoa que eu fosse olhar e dizer, nossa, que gatinha, vou dar em cima. Zero. Terceiro, porque ele namorava também. Mas ele sempre foi uma pessoa muito expansiva, muito comunicativo, muito simpático. Então ele passava nas salas e dizia assim, meu amor, beijando todo mundo, abraçando todo mundo. E aí, quando ele vinha me abraçar, ele dizia, ainda tá namorando aquele bicho feio? Aí eu dizia, oxe, menino, eu vou casar, que conversa. E ele dizia assim, não, mas olha, se ele acabar com você, eu tô na fila, viu? Tô na fila. Aí eu dizia, oxe, esse menino é doido. Mas por que essa peste não tem namorada? Por que ele fica falando essas coisas? Só que, enfim, todo mundo brincava, fulano é brincalhão, isso é o jeito dele, tá, não sei o quê. Enfim, passou. Acabou o meu namoro, tava eu lá na bed. Isso em fevereiro, tá? Vamos acompanhar a linha do tempo, em fevereiro. Quando foi março, eu, no Facebook, aquela criatura simpática, né, lá do meu estágio, veio falar comigo. Oi, moça, tudo bom? E aí, casou? Aí falou assim, nunca mais lhe vi lá na empresa. Eu falei, não, meu estágio acabou, né, por isso que você nunca mais me viu lá.
Aí ele fez, e aí, casou? Eu falei, não, pelo contrário, levei foi um pé na bunda. E aí ele disse assim, ah, foi? Então seja bem-vinda ao clube, porque eu também levei um pé na bunda. Minha namorada acabou um namoro de 7 anos comigo. E eu falei, caramba, cara. Aí a gente começou a conversar, né? Começou a conversar completamente despretensiosamente. Porque, tipo, como eu falei, ele nem era o biotipo de pessoa que eu fosse olhar. E aí a gente começou a conversar, conversar. E ele falando que estava vivendo um momento muito conturbado na vida dele, porque ele tinha conhecido uma outra mulher, detalhe, ele tinha um namoro de 7 anos, tinha conhecido uma outra mulher na internet, tinha se envolvido com essa mulher e ela tinha tirado uma foto dele enquanto ele dormia e postado no Twitter. E ele nunca, nessa época ele não era famoso, ele era operador de áudio, certo? Mas ele sempre foi muito a gente, né? A galera de comunicação é sempre muito comunicativa. E, então ele era muito ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter. E ele tinha uma certa famazinha, né? As pessoas sabiam quem ele era. E aí, quando ela soltou aquilo no Twitter, a namorada dele soube, né, da traição, que também é jornalista. Então, ela soube da traição e foi um escândalo, assim, né? Primeiro que virou chacota. E aí eu vou falar aqui para vocês, como eu falei, não é preconceito, tanto é que, né, no futuro vocês vão ver o que aconteceu, mas ele era uma figura, assim, ele tinha 145 quilos, então ele não era uma figura que você olhasse assim e dissesse assim, nossa, né, que pãozinho, que delícia, vou paquerar. Não era, entendeu? Não era. Mas sempre foi muito simpático, muito falador, muito, sabe, aquele povo conquistador, enfim. E aí ele falou, né, que se envolveu com essa mulher tirou uma foto dele de cueca. Aí vocês imaginam a cena. E botou no Twitter, a namorada viu, acabou o namoro de 7 anos, e ele estava devastado, porque ele virou chacota, né, na imprensa, na empresa em que ele trabalhava, e que essa mulher que tinha entrado a foto estava perseguindo ele, tinha invadido o apartamento dele, e que ele estava ouvindo, que ele estava quase sendo despejado, que ele tinha colocado a mulher para fora, e que ela tinha dado queixa nele na Maria da Penha, porque ele tinha machucado ela. E ele estava muito perturbado com aquela situação. E aí eu, na minha, na minha santidade de Madre Calcutá, quis ajudar a pessoa, entendeu? Comecei a conversar com ele no Facebook, falando, né? Disse assim, olha, porque ele falava que eu ouvia vozes na casa dele, que ele morava sozinho no apartamento, né? Que no apartamento dele ele ouvia vozes, que ele estava muito perturbado, e que não sei o quê. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele, né? Como eu falei, naquela época eu estava muito fervorosa na minha fé, né? Eu sempre, né, fui muito fervorosa na minha fé. E aí eu falava, comecei a dizer assim, ó, frequento uma igreja, né? Você tem uma Bíblia em casa, lê a Bíblia, alguma coisa assim. Porque ele falava, né, que tinha vozes que eles mandavam ele se matar e fazer umas coisas esquisitas. E, e ele tinha essa perturbação dessa mulher que teria invadido a casa dele e que qualquer barulho ele pensava que era ela. E aí, como eu falei, eu entrei na vida dele conversando, falando de Deus e tentando ajudá-lo. E de vez em quando eles soltavam umas assim, ai, quem sabe você é a minha princesa? E eu fazia, não. E eu comigo, com Jesus, né? Dizendo, não, Jesus, está repreendido, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Se eu tiver que conversar com esse cara para, né, ajudá-lo de alguma forma, beleza, mas eu não, Deus me livre, não, não. Aí eu falava para eles, olha, eu não estou nem pensando em relacionamento agora, não tenho cabeça para isso. Acabei de sair de um relacionamento, eu estou bem machucada ainda, então não tem nem chance. E aí a gente continuou conversando. Eu convidei ele a visitar uma igreja. Foi o nosso primeiro encontro, vamos dizer assim, foi indo a uma igreja. O primeiro presente que eu dei a ele na vida foi uma Bíblia, né? Lembro como fosse hoje que eu comprei essa Bíblia e fiz uma dedicatória e dei a ele de presente, dizendo a ele, olha, busque a Deus, tal, não sei o quê. Eu sei que a gente conversou, acho que um mês e meio, mais ou menos, e ele veio com a história de dizer que, perguntando, na época meu pai já era pastor, perguntando se o meu pai aceitaria ir no apartamento dele fazer uma oração, meu pai e minha mãe. Aí eu disse, eu acho que sim, eu vou falar com eles, vou combinar, se der certo, eles vão sim. E aí eu falei com a minha mãe, disse, olha, mãe, tem um amigo meu que, né, que trabalha na emissora que eu estagiei e tal, que está passando por um problema, e ele queria que a gente fosse lá fazer uma oração, será que o pai não iria e tal? Minha mãe disse, não, minha filha, a gente vai sim. Minha mãe, sempre muito solista, né, levou uma torta, ela brincava, porque assim, essa pessoa, ela era operador de áudio, mas, como eu falei, ele sempre foi muito desenrolado, então assim, abria uma chance, ele falava no microfone, então as pessoas sabiam quem ele era, né?
E aí minha mãe brincava assim, não, é o cabo da rádio, é o cabo da rádio. Não, a gente vai sim, a gente vai sim. E a minha mãe levou uma torta salgada para ele e tal, e meu pai foi lá, a gente fez a oração. E aí, na hora de ir embora, meu pai, ele vira pro meu pai e fala assim, aproveitando que vocês estão aqui, eu queria pedir a mão da filha de vocês em namoro. Eu olhei para a cara dele, eu fiz o quê, menino? Aí minha mãe começou a rir, aí disse assim, não, meu filho, isso aí é com ela, se ela quiser, sei o quê. Aí eu disse assim, não é doida? Beleza, eu vou ir para casa e fica com aquilo, né? Disse assim. Aí ele veio falar comigo no outro dia, todos os dias mandava uns vídeos para mim, que hoje eu lembrando, eu faço, meu Deus, é o típico, sabe, assim, gosta de seduzir, aí mandava uns vídeos assim, mostrando o olho dele, bom dia, minha linda, não sei o quê. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu caí nisso, não. E aí, beleza, mandava esses vídeos, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu falei, você é doido, você foi falar com meu pai de namorar, e hora nenhuma eu falei a você que eu queria namorar. Só que a gente começou a ficar cada vez mais próximo, brincar, e brincadeira vai salvar, e etc. Um belo dia, era abril, né? Lembrando tudo isso, ó, fevereiro acabei o namoro, em março comecei a conversar com ele, final de fevereiro, na realidade, final de fevereiro, início de março. Em abril, final de abril, a gente se encontrou e eu resolvi dar uma chance. Beleza, começamos a namorar. Abril, maio, em junho, a gente noivou. Mas, interessante, não houve um pedido oficial de casamento, né? Os meus sonhos de princesa, de romantismo, isso existia, mas não existiu. No nosso primeiro encontro, em abril, a gente já começou a brincar assim, que eu faço aniversário em agosto, ele também fazia em agosto, aí ele falou assim, a gente podia casar em agosto. Aí eu falei, nossa, mas agosto já é amanhã, tipo, tá muito perto. Ele falou, não, mas dá certo, não sei o que. Aí a gente começou a brincar no nosso primeiro encontro, de que o nosso casamento seria também em agosto, porque a gente ia fazer uma festança num mês só e tudo ia se concentrar num mês só. E aí a gente, né, em junho, noivou, um noivado, que só tava eu, ele, minha mãe, acho que minha irmã na época já estava casada, minha irmã casou um ano antes que eu, 2012, eu casei em 2013. Resumindo, o noivado foi assim, uma patifaria, porque enquanto eu queria fazer aquelas fotos que você faz, com a mãozinha, não sei o quê, ficava ele e meus pais rindo da minha cara, da minha tentativa de fazer ser um momento romântico. E beleza, noivamos. E aí começou os preparativos para o casamento. E sim, a gente ia casar em agosto, ou seja, 5 meses depois que começou esse relacionamento. Na época que eu conheci, ele morava num bairro relativamente distante de onde eu moro. Com 2 meses, ele se mudou para um outro apartamento, ele alugou um outro apartamento praticamente na rua dos meus pais. E aí ficou com aquilo, vamos casar, noivou, botou uma aliança de noivado, não teve nada de romântico, assim, um pedido, não teve. Tá, beleza. Minha mãe e meu pai sempre foram muito apaixonados por ele, assim, adotaram de fato ele como um filho, entendeu? Eu lembro, na época, minha avózinha era viva, né? Minha avózinha paterna, que morava aqui em João Pessoa. Eu lembro da minha avó olhar para ele assim, ele deitado naquelas cadeiras reclinadas, né? Minha avó olhar assim e fazer, ô, meu filho, ele é gordo, né, minha filha? Sinceridade de vó, né? Ele é gordo, né, minha filha? Eu disse, vó, mas isso aí é besteira. Eu também nunca fui magrinha, né? Nunca pesei 145, mas também nunca fui magrinha. E aí minha avó falou assim, mas ele é bonitinho de rosto, né? Acho que no fundo, minha avó dizia assim, minha filha, onde é que você está se metendo? Mas, enfim, beleza. Eu costumo dizer que a gente não se apaixona pelo físico, né? Talvez isso seja o primeiro impacto, a primeira visão, né? Mas a gente se apaixona pela pessoa, pelo ser humano. E assim, de fato, ele era uma pessoa muito cativante. Ele era uma pessoa. E detalhe, a gente tinha praticamente a mesma profissão, né? A formação dele era publicitário, mas ele estava ali no meio do jornalismo, né? Trabalhando como operador de áudio. Sempre foi muito comunicativo, então assim, a gente falava dos mesmos assuntos, a gente tinha praticamente as mesmas paixões. E começou a fluir, uma amizade boa, um relacionamento bom. Detalhe, como foi nesse pequeno trecho, né, de 5 meses, eu cheguei a falar para ele que havia perdido a virgindade com esse primeiro namoradinho, mas que aquilo não tinha me feito bem, que a minha religião não aprova esse tipo de coisa,
e que com ele eu queria fazer diferente. Então, se Deus estava me dando essa chance, eu queria muito que ele pudesse esperar o casamento. E acho que até por isso também contribuiu pelo fato, na minha cabeça, né? Contribuiu pelo fato de ter sido tão rápido. Né? Na minha cabeça eu pensava, não, ele quer acelerar o processo para poder, né, consumar a relação. E é muito louco essa história da religião, porque eu criei, literalmente, uma fic na minha cabeça. Eu criei uma historinha na minha cabeça. Porque eu conversando com ele, ele me falava assim, olha, e detalhe, viu, gente? Eu também acompanho o canal de vocês há muito tempo, já maratonei todos os vídeos e eu vejo muitas pessoas falar isso. Existem sinais. A gente é que não quer perceber, a gente é que ignora. Mas sim, ele deu muitos sinais. Primeiro que eu o conheci no meio de uma confusão, né? Que eu estava traindo uma namorada de 7 anos. E aí, antes do casamento, ele tinha me falado que ele tinha primeiro casado uma primeira vez com 19 anos, com uma moça de Recife. E aí ele falava muito mal dessa moça, ele falava muito mal da mãe dessa moça, dizendo que a mãe era uma pessoa completamente, como é que fala? Muito mercenária, uma pessoa muito interesseira em dinheiro e etc. Enfim, falava muito mal dessa família, desse pessoal, mas disse que através deles, dessa família, dessa moça, é que ele conheceu o evangelho e chegou a se batizar, porque a família dela, ela era evangélica, e aí ele se batizou e era evangélico junto com essa moça, esse primeiro casamento quando ele tinha 19 anos. E aí ele fala que traiu essa moça com a namorada dos 7 anos. Traiu essa moça com essa outra pessoa que ele estava. E aí acabou o casamento dele. Aí ele começou a namorar essa outra moça, que segundo ele, né, não sei, essa moça era ateia, e ele se tornou ateu junto com ela. E aí por 7 anos ele tinha esse relacionamento com essa pessoa. E as pessoas diziam assim, chegavam para mim e diziam assim, Juline, como é o relacionamento de vocês? Povo curioso, né? Como é o relacionamento de vocês? E eu sempre dizia assim, normal. E a pessoa disse, não, mas é porque tu sabe, né? Que ele com fulano é só um combinado, né? Que eles, na realidade, não são namorados mesmo. Eu nunca soube, assim, sabe? Eu também nunca questionei a ele nada sobre isso. Deixava para lá. Hoje, olhando para trás, eu falo assim, de fato, faz sentido, mas eu não posso falar, porque eu nunca nem conversei com essa moça para saber de fato como era o relacionamento deles. Mas, enfim, ele ficou 7 anos com essa moça, dizendo que virou ateu junto com ela, e que falava muito mal da igreja, que falava muito mal de crente, e etc. E que não queria coisa com Deus. E aí ele dizia que Deus havia enviado a mim, né? Que tinha me enviado na vida dele, para que ele pudesse voltar aos caminhos do Senhor. E eu acreditei nessa conversinha, na minha cabeça fazia todo sentido. Aí eu dizia assim: ah, então quer dizer que por isso que o primeiro meu namoradinho falava assim que eu não sabia, ele falava, ele chegou a falar, eu não sei porque eu estou fazendo isso, mas eu tenho que acabar o namoro com você. Aí eu disse assim, então foi Deus que fez ele, olha, foi Deus que fez ele acabar o namoro comigo, para que eu encontrasse esse outro rapaz, para que esse rapaz se reconectasse com Deus, se realinhasse nos caminhos do Senhor, e para que a gente casasse e vivesse uma história feliz, né? Esse primeiro namoradinho meu era católico, então tem a história do jugo desigual, e eu falava assim, não, agora Jesus me colocou do lado de uma pessoa que professa da mesma fé que eu, tem os mesmos princípios, ó, ter os mesmos princípios que eu. E aí, beleza, a gente, né? Eu criei essa FIC e para mim fazia super sentido, que Deus estava no negócio. E aí, assim, pulando para os preparativos do casamento. Ele já estava morando perto da casa da minha mãe, mas eu continuei morando com a minha mãe, com meu pai, dormindo, né? A gente não tinha relacionamento íntimo nenhum. E começou os preparativos do casamento. Ele não recebia um salário muito alto, e eu, na época, tinha uma lojinha de personalização, de camiseta, caneca, boné, essas coisas. E eu sabia que para fazer um casamento dos meus sonhos ia ser muito dinheiro, e que talvez eu não tivesse essa condição, meus pais não teriam essa condição. Mas eu comecei a orar muito a Deus e dizer assim: ó, eu não tive festa de 15 anos, eu pelo menos queria muito uma festa de casamento. Não do jeito que eu sonhava, mas minimamente com as coisas que eu queria ter, que era um vestido de noiva, essas coisas todas, né, de uma festa. E aí eu orava muito a Deus, dizendo assim: Deus, se for da tua vontade, se o Senhor quiser realmente que eu case com essa pessoa, o Senhor vai mandar a provisão, o Senhor vai mandar as condições para que eu case.
E aí era assim, eu orava nisso num dia, no outro dia chegava alguém com um envelope, minha avó chegava assim com um envelope e dizia, olha minha filha, esse dinheirinho aqui é pro seu casamento. Quando eu olhava tinha 2.000, 2.500, sabe assim? Aí outra pessoa vinha, um irmão da igreja, um primo, um tio, alguém dizia assim, ó, eu vou te ajudar. Meus tios de Recife vieram todos para ser garçons na festa. A minha mãe foi quem fez o bolo, foi quem fez o jantar da festa. A festa aconteceu dentro da igreja. Na minha cabeça eu achava assim, Deus está agindo, Deus está aprovando esse relacionamento, né? É de Deus isso aqui. Então as coisas estão acontecendo e eu via, assim, eu começava a perceber que a família dele e ele não se mexiam para nada. Pelo contrário, a mãe dele, quando eu a conheci, ele já me apresentou dizendo assim, ó, oh, mãe, vou casar com ela, não sei o quê. E a mãe dele falava assim, por que vocês vão casar? Chegou para mim, né, e falou, não vão só morar junto, por que casar? E eu disse, olhou assim, eu digo, essa mulher tá doida, ela não me conhece, ela sabe quem eu sou para estar falando um negócio desse. Aí eu ainda brinquei com ela, eu falei, não, sogra, eu não sou mulher de morar junto, não. Se eu sair da casa da minha mãe e do meu pai é para casar. Hoje eu consigo perceber por que ela falava isso, entendeu? Mas, enfim, eu preparei todo o casamento sozinha. Eu lembro como fosse hoje, eu peguei uma agenda e saía de loja em loja pesquisando preços e comparando, e depois indo lá de novo comprar onde era mais barato todas as coisas. Tudo foi feito pela minha família. Eu brinco que foi meus 15 anos, só que tinha um espantalho do meu lado, né? Foi minha festa de 15 anos tardia, mas que tinha um enfeite do meu lado, porque ele não se mexeu para nada, literalmente nada. Eu lembro que no dia da festa, obviamente eu não tinha dinheiro para ajeitar o cabelo, para ir no salão, para ter um dia de noiva, né, como geralmente se tem. O meu dia de noiva foi correndo atrás de cadeira, arrumando as cadeiras com meu pai no salão. É, era a moça fechando, uma moça da igreja veio me ajudar a fazer meu cabelo e me arrumar, né, me vestir. Eu lembro que era ela fechando o meu vestido de noiva e eu colocando docinho em forminha, assim, sabe, naquela agonia. E 5 horas da tarde eu ainda estava no salão arrumando a festa com meu pai para poder ir para casa e me arrumar. E lembro que foi tudo muito agoniante, assim, sabe? Minha mãe, a bichinha, fez um bolo tão lindo num dia, no outro dia amanheceu todo desmontado, derreteu aqui no Nordeste, eu também estou derretendo. Aqui na Paraíba é muito quente, né? Então o enfeite que ela fez no bolo, a cobertura que ela colocou, derreteu tudo, ela teve que tirar tudo. Lá vai eu comprar mais açúcar, mais não sei o que, para ela fazer de novo. Foi muito agoniante, mas foi do jeito que eu sonhei, sabe assim? Eu lembro que eu entrei na igreja, vou me emocionar. Eu entrei na igreja cantando, porque eu era levita, né? Eu cantava na igreja. E eu entrei na igreja cantando um louvor que falava: eu te agradeço, Senhor, por tua graça, por teu amor, pelo cuidado que tens por mim. Eu te agradeço, Senhor, porque naquele momento eu estava agradecendo a Deus, achando que Deus estava fazendo algo bom para mim, né? Que Deus estava realizando o meu sonho. E aí eu estava muito feliz, sabe? Eu estava muito feliz naquele dia. Eu tinha visto ali o agir de Deus na minha vida. E aí, o casamento foi num sábado, a gente já ia trabalhar na segunda-feira, então a gente não teve uma lua de mel. A mãe dele deu pra gente 2 diárias, né, num hotel aqui de frente para a praia. Então a gente saiu do casamento, meu pai levou a gente para esse hotel. Chegando lá, né, a pessoa vira para mim e fala assim: ah, eu vou dormir que eu tô cansado. Eu falei, como assim, né? Porque quem deveria estar cansado era eu, que passei o dia inteiro carregando cadeira, mesa, e naquela tensão, né, de um casamento. Aí ele, de fato, deitou e dormiu. A gente tava numa varanda, assim, num hotel de frente pro mar, né? Assim, era de lado, vamos dizer assim. Mas da varanda eu vi o mar, né? E a minha lua de mel foi assim, sentada na varanda, escutando o barulho do mar e chorando. E dizendo assim, Deus, o que que tá acontecendo? Era isso a lua de mel? Essa era a noite de núpcias? E aí, mais uma vez, a religião. Porque na minha cabeça só pensava assim: eu estou sendo castigada. Porque eu fiz sexo antes do momento, antes da hora,
e Deus agora está me castigando, entendeu? E aí esse é o pago por eu ter queimado a largada. Para você ver, né? Como a gente cria história e assim é muito louco, porque contando assim, nem eu acredito. Eu faço, nossa, eu não acredito que eu pensava desse jeito, mas foi. Eu pensei que Deus estava me castigando e que aquele ali era o pago, porque eu tinha feito algo errado. Ok. Eu nem lembro quanto tempo eu chorei. Eu sei que já estava quase amanhecendo, porque aqui já Pessoa o sol nasce primeiro, né? Então já estava quase clareando o horizonte, assim. Eu fui deitar na cama. Lembro que no outro dia de manhã eu pensei assim, não, vai, de fato, vamos ver que vai ver que ele estava cansado. Ah, e detalhe, ele sempre dizia assim que tipo, não foi me ajudar a arrumar a festa, porque, enfim, ele era muito grandão, né? E tinha muito dor de coluna, muita dor de coluna. E aí ele falava assim, não, eu não, eu tô, enfim, muito cansada, etc. E eu falei, ok, vamos relevar, né? Vamos ver se no outro dia as coisas melhoram. E aí, beleza. No outro dia de manhã, café da manhã, o que a gente imagina, né? A gente acabou de casar, que a pessoa vai estar ali se dedicando a você, vai estar sendo atenciosa com você. Não. Eu lembro que nesse dia o prefeito e o irmão do prefeito estavam sentados assim numa outra mesa no restaurante do hotel, porque o hotel tem isso, né? Você pode pagar para poder só tomar café da manhã e tal. Ele levantou da mesa comigo e foi lá sentar com o prefeito para conversar. Eu disse, meu Deus do céu, o caba casou, tá na lua de mel e deixou a mulher sozinha. E aí eu lembro assim de coisas que eu ficava, na época eu já estava achando estranho, sabe? Mas eu ia relevando. Por exemplo, a gente foi para a piscina do hotel, aí tinha um casal com uma filhinha, uma menininha. Em vez de ele estar comigo, né, vivendo aquele momento ali de romance e tal, olha, recém-casado, ele ia para lá brincar com a criancinha. A ponto dos pais ficar olhando e se incomodar, né? Um homem tá perto de uma criança, menina, da piscina, em cima, brincando. E eu chamava ele e dizia, vem cá, para com isso, porque tu tá toda hora indo lá, deixa a criança em paz. Não, não, é porque eu gosto muito de criança. Eu digo, eu sei, mas os pais estão ficando incomodados. Fica aqui comigo um pouquinho. Enfim, eu sei que a gente não fez nada nesse período que a gente ficou. A gente passou 2 noites no hotel, a gente não fez nada. Voltou para casa. No que voltou, como eu falei, ele estava morando perto da casa da minha mãe, né? Eu já me mudei para lá. E eu comecei a chorar, porque eu dizia, eu quero ir para casa da minha mãe, eu quero ir embora, eu quero ir embora. O que eu fiz da minha vida? E naquela hora ali eu já queria cancelar. Eu já queria. Eu dizia, eu olhava para a pessoa e dizia, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Hoje eu consigo perceber que, na realidade, eu comecei a me envolver com ele e querer arrumar um namoro antes da hora, porque era como se fosse querer provar para o primeiro namoradinho que eu estava bem, que eu superei, que em 5 meses eu casei, tá vendo? Que foi um grande erro. Porque, na realidade, eu hoje olho para trás e eu fico pensando, eu realmente me apaixonei por aquela pessoa? Ou eu me deixei levar pela situação, pela ideia de que Deus estava fazendo um propósito na minha vida? Não sei exatamente, sabe, o que pensar. Eu sei que no primeiro dia de casada na nossa casa, eu já vi que não era o que eu queria. Mas ok, continuou. Quando a gente finalmente teve a nossa primeira relação, é como eu falo, eu não tinha eu não tive muitos parceiros, eu não tinha muita experiência, né? Mas eu sabia que não era assim. Eu sabia que não era daquele jeito. E ele tinha muito, assim, muitos complexos com ele mesmo. Ele dizia que tinha é, nojo do órgão feminino, sabe? Ele, porque a gente sabe que o sexo não é só a penetração, tem outras coisas, entendeu? E além de tudo mais, ele tinha um negócio que é super normal, viu, gente? Quem estiver assistindo aí, estiver é, buscando informação, a ejaculação precoce é uma doença, é normal e você pode buscar tratamento, você pode buscar ajuda. Mas ele tinha isso e não buscava. Ele não queria saber. E aí, assim, quando começava, dava 2 minutos, acabou. E aí ele ficava muito nervoso, batia na parede, botava a mão na cabeça, e não sei o quê, e ficava com raiva. E eu fazia, calma, respira, vai dar certo, não sei o quê. Só que é isso que eu falo, ele não, além da penetração não funcionar, ele não fazia mais nada além daquilo, entendeu? Primeiro que ele dizia que tinha nojo, então assim, ele não, nem tocava. E eu começava a achar estranho, que Jesus tá estranho, tá diferente, não é assim, entendeu? Tá alguma coisa esquisita, entendeu? Será que sou eu? Comecei a pensar. Será que é Deus me castigando? Não bastou o castigo da lua de mel. Deus continua me castigando. Enfim, para resumir, né, que eu falo muitos detalhes, mas não, a gente nunca teve. A gente nunca teve uma relação assim, uma coisa
e disse assim, não, deu certo. Não, pelo contrário. E para piorar, acabava aquele momento ali, ele ligava a televisão e assistia Chaves, e assistia Power Rangers, que é muito fã, né, de Tokusatsu, acho que é assim que fala, que é aqueles filmes japoneses. Aí ele assistia aqueles negócios e eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Que é... Enfim, eu vou dizer a vocês que eu não. Ah, você era infeliz, Juline? Não, não era infeliz. Eu fui feliz na amizade. A gente era muito amigo. A gente viajava junto, a gente conversava, a gente criou um canal no YouTube. Eu criei um canal no YouTube, né? Ele aparecia sempre. Outra coisa, traço, né? De personalidade. Ele sempre foi uma pessoa muito aparecida. Então, assim, se eu comecei a frequentar eventos que eu ia através do meu canal no YouTube, ele queria sempre estar. Às vezes o evento era só para uma pessoa, ele sempre queria estar também. Ele sempre tomava frente de tudo, ele queria aparecer mais que todo mundo. Mas, enfim, né? Na minha cabeça era o presentinho de Deus que Deus tinha para mim. Assim foi levando, foi vivendo. Em 2000 ele tinha um sonho de fazer a bariátrica, né, de emagrecer. E aí ele falava para mim, né, que tinha esse sonho, que a família não apoiava, que achava que ele tinha que emagrecer só cuidando da alimentação, com exercício, etc. E ele veio falar comigo e eu falei a ele, faça, eu aprovo, eu apoio você. Né? A gente vai fazer as coisas acontecerem. Na época, eu lembro que foi minha mãe que fazia as papinhas, as sopinhas, as coisinhas que ele precisava comer para fazer a cirurgia, né? Ele teve que perder alguns quilos antes e depois, durante a cirurgia, tinha todo um pós-cirúrgico. E foi a minha família que deu apoio. A família dele, acho que só vieram visitar ele depois da cirurgia uma única vez, que ele morava numa cidade aqui da Paraíba que chama Campina Grande, né? Que é aqui próximo de João Pessoa. Enfim, ele fez essa bariátrica. Eu falei com ele, né? Eu falei, ó, vamos que a gente vai ser casal fitness. Eu fecho a boca e faço, né, dieta, regime, e vou para academia, e você faz a bariátrica. E, de fato, a gente conseguiu emagrecer muito. Ele perdeu 60 quilos. Eu perdi 24 quilos em 4 meses. E, assim, era um case de sucesso. Quem via na rua, quem via os nossos colegas, os nossos amigos e o pessoal que acompanhava o canal no YouTube, dizia assim, caramba, esse casal emagreceu junto. E aí teve uma outra bênção, né, que foi a compra do nosso apartamento. Um belo dia, porque ele passou a frequentar a igreja comigo, né, então um belo dia a gente voltando da escola bíblica na igreja, tem uma feira da casa própria, assim, né, uma feira de banco, né, de venda de imobiliária, numa praça. Eu lembro como fosse hoje, a sandália dele estava quebrada, ele tinha acabado de torar a sandália dele. E aí ele falou assim, vamos ali comprar nosso apartamento? E eu falei assim, oxe, tu vai comprar apartamento com essa sandália torada? Ah. E aí a gente foi, começou a conversar com um corretor, o corretor falou assim, vamos lá visitar? A gente foi visitar. Quando as coisas foram acontecendo, ele tinha uma certa quantia em FGTS, eu fiz um empréstimo para dar entrada, né? E aí a gente pagou essa entrada desse apartamento e a gente conseguiu comprar. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, tá, eu não tenho um casamento como deveria ser, eu não tenho um casamento normal, né, como deveria ser. Me falta a parte da intimidade. Mas, em contrapartida, eu tenho um super parceiro, eu tenho um super amigo. Deus está abençoando. Ele fez a bariátrica dele, ele emagreceu, eu também emagreci. Eu estou fazendo o que eu gosto, a gente criou esse canal aqui no YouTube, né? Eu estou, enfim, estou indo para eventos, estou sendo chamada para fazer coisas. Então, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Ele também sempre teve essa vontade de ir para frente da câmera, né? Então, assim, a gente começou a orar, fazer propósitos, jejum e tudo mais, para que Deus mostrasse uma oportunidade, para que Deus abrisse portas. E aí, em 2016, ele fez um teste e passou para ser apresentador de uma afiliada aqui, né? De uma emissora aqui na Paraíba. E pra gente, assim, pra mim, inclusive tá no YouTube ainda esse vídeo, o dia da estreia dele, a minha alegria, o quanto eu chorei, agradeci a Deus. E para mim era Deus abençoando, era Deus fazendo as coisas acontecerem, entendeu? E aí a vida foi passando, zero de intimidade, assim, a gente já chegou uma época que a gente não tentava nem mais, porque ele sempre se frustrava. E ele sempre tinha essas coisas, assim, sabe, de esmurrar a parede. Eu lembro que teve um período que eu escondia as facas dentro de casa, porque ele ficava falando besteira, entendeu? E que ia fazer uma besteira com ele, e etc. Nunca me agrediu, nem nunca fez nada de mal diretamente a mim, né? Mas tinha essas coisas assim, que eu achava estranho, enfim. E aí foi passando, ele foi aprovado na TV, começou a trabalhar na TV, e aí começou os outros problemas, que era a questão financeira, porque ele simplesmente surtou quando ele se tornou apresentador. Ele achou que era
o próprio Faustão, o próprio Luciano Huck, sabe assim, achou que a partir dali a vida dele ia ser riqueza, fome e prosperidade. Então, imagina, um casal recém-casado, né? Era só nós dois, a gente, graças a Deus, não teve filhos. E aí era só nós dois dentro de uma casa. Detalhe, ainda com um mesa de plástico, porque eu ganhava pouco, ele ganhava pouco até então, né? Então a gente sobrevivia. Quando ele começou a ganhar mais, porque ele começou a trabalhar na rádio, como apresentador de TV, ganhava merchans, né, que a gente chama. Só que detalhe, outra coisa, ele sempre escondia os valores que ele ganhava. Eu nunca soube exatamente quando ele ganhava. Esses merchans, mesmo que era um extra, eu nunca soube se ele ganhou, se ele não ganhou. Eu sabia que tinha, porque eu também sou da área, né? Então eu sei que existe. Mas eu nunca soube quando é que ele tinha dinheiro, quando ele não tinha. Eu sabia, assim, que o que eu ganhava do meu salário, nessa época eu já estava trabalhando em outro lugar, o que eu ganhava do salário, eu pagava X contas da casa e dizia, ó, a energia, a feira é contigo. Tu paga a conta de energia e tu faz a feira. O que acontecia? A energia era cortada. Aí um belo dia eu chegava em casa, quando eu ligava o interruptor, a energia cortada. Aí eu mandava uma mensagem para ele. E aí, apresentador, vai dormir no calor hoje? Vocês estão vendo, né, gente? Tudo suado. É muito quente. Então, outra coisa, eu via, às vezes eu não tinha o que comer em casa. Eu estava almoçando creme crack, mas eu olhava na internet, estava ele nos stories mostrando, almoçando com fulano da imprensa, num restaurante tal, passou a querer, a emissora era uma emissora humilde, vamos dizer assim, né? Não tinha muitos recursos. Ele passou a comprar roupas para poder apresentar o programa todos os dias. E eu fui olhar no relógio, porque eu estou vendo que eu estou me estendendo e já é 10 horas. E ele começou a comprar muita roupa, só queria andar de Uber, não andava mais de ônibus, a gente não tinha carro, então ele só andava de Uber. E aí, gastando muito, para você ter noção, era duas pessoas num apartamento com 8 cartões, todos estourados, todos sem limite. E eu sempre fui muito controlada com a minha parte financeira, meu nome nunca foi sujo, tá entendendo? Então, assim, eu ficava muito no pé deles, assim, não pode acontecer desse jeito, não tá errado, tá dando errado. E aí, tanto é que quando aconteceu tudo, ele veio dizer, não, porque você era muito chata. De fato, eu me tornei muito chata, né? Eu tinha que ser muito chata, porque, é como eu falei, eu às vezes almoçava bolacha seca, enquanto ele estava gastando nos cartões, às vezes com o meu nome, né, no meu cartão, para almoçar no restaurante chique com o povo da imprensa. E aí, detalhe, toda essa agonia, todo esse sofrimento, essa parte da intimidade, eu nunca falei a ninguém. Eu nunca falei a minha mãe, eu nunca falei ao meu pai. Minha mãe e meu pai, pelo contrário, eram apaixonados por ele. Amavam ele, assim, idolatravam ele. Ele era o filho que eles não tiveram, sabe assim? E eu aguentava tudo calado. Eu aguentava tudo calado. Até que, fevereiro de 2017, aquela coisa, né, de a vozinha. Ele tinha um tico nervoso que ele sempre apagava todos os registros do celular dele. Nunca ficava foto, nunca ficava mensagem, nunca ficava nada. Aí um belo dia, um domingo, eu acordei e aquele negócio, pega o celular dele, olha o celular dele. E eu dizendo, não, negócio de celular, eu vou cuidar das minhas coisas, fazer as coisas de casa. Pega o celular dele. Aí ele dormindo, eu fui lá, peguei o celular, tava no modo avião. Quando eu tirei do modo avião, começou blá, 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 um monte de mensagem chegando. Eu cliquei numa delas, assim, aleatório. Nem sei se tinha mais outras pessoas, mas eu cliquei numa. Aí tinha lá, meu amor, já cheguei, meu amor, não sei o quê, meu amor, e amanhã, amor. Eu olhei aquilo ali, eu não acreditei. Eu falei, amor? Como assim, amor? Quem é essa? Aí eu fui olhar a foto, cheguei a tirar uma foto com o meu celular, né? Tirei uma foto dele e fui na internet buscar o nome dessa pessoa. Era uma psicóloga e tinha lá umas palestras, um negócio que ela fazia, e uma frase que me marcou muito é que tinha assim: a palestra era: o diabo não tem família, por isso quer destruir a sua. Palestra com fulano de tal. Eu dizendo, gente, a mulher está se envolvendo com meu marido e está dando palestra sobre diabo destruir família. A palestra é o quê? Com o próprio diabo, né? Só se for. E aí eu tirei foto, né, daquilo ali, e na mesma hora eu mandei mensagem para minha sogra. Eu disse, eu não estou acreditando no que seu filho fez comigo. Detalhe, não tinha muitos históricos de mensagem, porque ele era essa pessoa de ficar apagando, né? Então tinha só a mensagem que ela tinha acabado de chegar à noite e mandado mensagem para ele. Só que assim, falando amor, amor, amor. Eu falei, ninguém fala com outra pessoa chamando de amor.
E aí eu mandei mensagem. Detalhe, eu tinha visto também na rede social dela que ela era casada. Aí eu fui e mandei pra mãe dele, dizendo assim, olha, sogra, pelo amor de Deus, me ajuda, o que que eu faço? Olha o que o seu filho fez comigo. Aí mandei as mensagens. Ela respondeu, ela visualizou, não. Aí na mesma hora eu fui acordar ele. Aí eu cheguei pra ele e fiz, ó, não, detalhe, eu mandei antes, minto. Eu mandei uma mensagem pra moça, dizendo, aquelas mensagens bem de crente, né? Dizendo assim, olha, você invadiu uma família, você está destruindo uma família que é alicerçada do Senhor. Eu fui evangelizar a mulher, mandando mensagem, dizendo assim, olha, que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque você, pelo que eu estou vendo, é uma mulher cristã, pelo que eu, né, tinha visto na rede social dela, você é casada e você está entrando num relacionamento balizado no Senhor, sabe, assim, aprovado pelo, sei lá, eu mandei uma mensagem para ela, bem assim, e fui acordar ele. E aí eu disse assim, olha, termina aqui de conversar com a sua amiga. Quando ele viu, ficou branco, todas as cores, vermelho, preto, começou a, aí, como sempre, né, reverter para mim. Por que você está olhando minhas coisas? Você está invadindo minha privacidade? Por que você foi mexendo no meu celular? E começou aquela discussão. E eu disse, olha, vamos... Aí começou a chorar. Começou a chorar. Eu lembro que eu fui na cozinha, assim, quando eu voltei, estava ele ajoelhado, orando, chorando a Deus, não sei o quê. E eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte. Não, e detalhe, o que mais me marcou foi que ele falou o seguinte, não, mas eu não fui para a cama com ela. Aí eu disse, eu sei, você não foi porque você não funciona, filho. Se você tivesse ido, ela é casada, ela tem um homem dentro de casa. Se você tivesse ido para a cama com ela, ela não ia querer você. Porque na minha cabeça não fazia sentido. Como assim? A pessoa estava ali casada comigo, não funcionava, não fluía o negócio, e estava buscando fora o quê? Ele queria o quê fora? Era eu, então, que não prestava, que não servia? E aí ele falou a frase que para mim foi o pior de tudo, que ele falou assim, não, mas eu me apaixonei por ela. Eu falei, então... Porque, assim, para mim, traição não é só o contato físico. Ah, eu transei, eu beijei. Não. Você abrir a boca e falar para sua esposa, eu me apaixonei por outra mulher, é muito forte. Eu falei, pronto, acabou. Aí não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer, né? É fazer o quê? E aí ele chorou, tá, não sei o quê. Hora nenhuma pediu perdão, sabe? Não existia essa coisa de, me perdoe. Não existiu isso. Mas eu falei para ele, eu disse, olha, se você quiser botar uma pedra nesse assunto, minha mãe não precisa saber, meu pai não precisa saber, sua mãe já sabe, porque eu mandei para ela, mas ela nem respondeu, posso até excluir aqui a mensagem. A gente esquece esse assunto, você esquece essa mulher e a gente vive a nossa vida daqui para frente. Esquece essa história, faz de conta que nunca aconteceu. E eu tento superar tudo isso. Tola, né? Que eu não ia conseguir, sabe? Eu não sabia que era tão difícil. E aí, o que acontece? Para vocês terminar de me dizer que eu sou doida. Eu simplesmente levei esse homem para almoçar nesse dia. Eu disse, olha, se veste, se arruma, a gente vai no shopping, a gente vai almoçar, vai ficar tudo bem. E nesse belo dia, ele não estava com cartão, estava com dinheiro, ele chegou até a ver assim uma camiseta, uma blusa, né? Uma camisa social numa loja, e fez, olha que camisa bonita. E eu ainda ofereci, eu falei, tu quer? Leva, eu compro. Hoje eu olho para trás e assim, minha nossa senhora, eu descobri uma traição, eu levei um homem pro shopping para almoçar, ainda dei presente. Essa era eu, entendeu? Essa era eu. Beleza, perdoei, continuamos. Só que não foi mais a mesma coisa. Não tinha como ser a mesma coisa. Uma vez que a confiança é quebrada, não tem como voltar. E eu chorava muito. Eu comecei a engordar tudo de novo. Eu comecei a ficar muito nervosa. Eu comecei a, de fato, entrar numa depressão. Eu cheguei a buscar ajuda, comecei a fazer uma terapia, mas eu não aceitava que aquilo ali era depressão. Eu brinco que eu enganei o psiquiatra. Eu fui numa consulta psiquiatra e cheguei lá rindo, conversando, brincando. Aí ele falou assim, olha, eu não vejo em você um perfil de alguém que esteja deprimido. Você chegou rindo, você chegou dando bom dia. Então, assim, eu não vou passar medicação para você, mas você continua a terapia. Foi eu sair do consultório e desabar, chorar. Chorar, 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 chorar. E, de fato, eu me afundei. Eu não conseguia mais continuar meu canal no YouTube, eu não conseguia mais fazer minhas coisas. Eu comecei a definhar. Definhar e engordar, né? Que eu comia para me castigar. E aí, às vezes eu chegava para ele e dizia assim, vamos acabar? Eu não quero mais. Não acabe não, porque o que seus pais vão pensar? E ele não deixava acabar. Até que chegou agosto, nosso aniversário de casamento de 4 anos. Eu cheguei a fazer uma publicação no Instagram,
lembro como fosse hoje as minhas palavras, dizendo assim que casamento tem crises e que a gente não estava no nosso melhor momento, mas que certamente em breve viriam nossos filhos e que a gente iria superar tudo isso, tal, não sei o que, beleza. Ele nem chegou a curtir, nem nada, assim, sabe? E eu sei que isso é bobagem, mas nos dias atuais com rede social a gente sente isso, né? Ele não publicou nada, chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Eu ainda pensei, eu falei, não, ele vai me levar para jantar, alguma coisa assim. Nada. Nessa época, eu também cheguei a buscar ajuda na minha igreja, né, de terapia de casal com o pastor e a esposa do pastor. O pastor falava assim: olha, hoje você leva ela para jantar, amanhã você faz uma cartinha. E quem fazia essas coisas era sempre eu. Ele não fazia nada. Mas eu estava ali. Na minha cabeça, eu achava que, assim como existem mulheres que casam com homens que são alcoólatras ou que usuários de droga e que tem que lutar, que tem que orar pela transformação do marido, eu pensava que aquilo ali era a minha luta e que eu tinha que buscar, eu tinha que orar mais. Eu estava orando um pouco. E aí passou. Quando chegou, né, voltando ao dia do nosso 4 anos de namoro, dia do nosso aniversário de casamento, fui dormir chorando, porque eu falei para ele, nem postou nada nas redes sociais. Aí ele falou assim: a gente não tá bem, eu não tenho para que eu mentir para as pessoas, né? Postar na rede social que a gente tá bem se a gente não tá bem. Aí eu, ok. Fui dormir morrendo de chorar. No outro dia ele já me acordou dizendo assim: ó, acorde e vai embora para casa da sua mãe, do seu pai, que eu não quero você mais aqui. E aí minha vida, nem sei dizer qual foi a sensação que eu tive naquela hora. Parece que estava tudo desmoronando assim, porque eu suportei 4 anos. Como eu falei a vocês, eu fui infeliz? Não, não fui infeliz. Eu adaptei a minha alegria, a minha felicidade em outras coisas, né? Botei meu foco em outras coisas. Eu superei a traição, eu perdoei, vamos dizer assim, né? Tentei fazer dar certo e ele que me botou para fora de casa. Saí, né? Teve um adendo muito importante. Nesse mesmo dia, era 1º de setembro de 2017, eu trabalhava tarde. Quando eu cheguei no trabalho, eu fui demitida. No mesmo dia, assim, coincidência, né? E aí que as coisas desandaram mesmo, porque assim, eu pensei, meu Deus, vou fazer uma besteira, né? Qualquer outra pessoa, eu acho que no meu lugar, talvez teria feito uma besteira. Porque um dia você vai dormir com o marido, com sonhos, com sua casa, com suas coisinhas no lugar, com seu trabalho, sua vida. No outro dia você não tem mais nada. No outro dia eu não tinha emprego, não tinha marido, não tinha nada. Voltei a morar com os meus pais. Meu pai e minha mãe tentaram de tudo, assim, me acolher da melhor forma. Eu lembro de uma cena do meu pai indo lá junto comigo buscar minhas coisas e ele abraçou o meu ex chorando, né? Isso me marcou muito, porque ele não fez só mal a mim, ele fez mal à minha família inteira, né? Meu irmãozinho tinha 9 anos na época. Eu cheguei em casa, ele estava atrás da porta com a cabeça assim, baixa, e chorando, e eu disse assim: "O que está acontecendo? Porque você está aí atrás da porta?" Ele fazia assim: "Ele era meu amigo, porque ele abandonou nossa família." E aí é o que eu falo, assim, sabe? Foi muito difícil para mim, tem sido muito difícil, né? Essa história, daqui a pouquinho vai fazer 10 anos, tem 8 anos que essa história aconteceu. Mas até hoje me dói muito. Não pela história de amor, por ter perdido um marido, porque eu não tinha um marido, mas por ver a capacidade do ser humano, sabe? Ele usou da minha família, ele precisava ter esse background, esse fundo de uma família cristã que estava adotando ele, e ele mostrar para todo mundo que ele era uma pessoa de Deus, que ele estava ali, que a mulher que estava fazendo confusão com ele na internet era uma louca, né? Ele falava tanto isso para mim. Tinha tanta raiva dessa mulher, inclusive chegou a dizer para mim assim: um dia ela é mais velha, ela vai morrer antes da gente, eu vou lá cuspir no caixão dela. Hoje eu conheço essa moça, né? Eu falo com a, a moça que se envolveu com ele, e ela me conta praticamente as mesmas coisas que eu vivi. Ela viveu a mesma coisa, né? Ele não foi só comigo que ele não funcionava. Enfim, passou, né? Me separei. Eu soube depois que ele casou de novo, tá casado novamente. Eu desejo toda a felicidade do mundo. Eu espero muito, de coração. Você chegou até a perguntar, né? Por que eu, no começo, em off, por que eu estava tentando, queria falar da minha história, qual era o meu propósito aqui. E eu digo a vocês que meu propósito é encontrar um propósito nessa história. Por muitos anos eu perguntei a Deus por que eu vivi aquilo. Se eu era a parte que estava tentando fazer dar certo, se eu era a parte que estava buscando a Deus. Por que eu vivi aquilo ali, né? Mas
hoje eu creio que eu vivi isso para poder contar para outras pessoas, para que outras pessoas saibam que momentos difíceis acontecem, pessoas erradas passam pelas nossas vidas, a gente tem atitudes e ações erradas e escolhas erradas, mas a vida passa, entendeu? As coisas passam. Resumidamente, hoje eu conheci uma outra pessoa, eu tive um filhinho em 2021 com essa pessoa. A gente ainda não é casado, né? A gente vive uma união estável, a gente mora junto. Não é mil maravilhas, não é perfeito. Eu, inclusive, me tornei uma pessoa muito mais criteriosa, né? Então, assim, inclusive a gente teve um período, a gente se conheceu em 2021, eu acho, 21. Não, 2020. 21 nasceu meu filhinho. A gente ficou 8 meses separado, justamente porque hoje o meu limiar de, de coisas que eu suporto é bem menor, né? Então, assim, aconteceu algo na nossa vida que eu não concordei com as atitudes dele financeiras mesmo, assim, com uma escolha que ele fez da parte financeira e a gente se separou, fiquei 8 meses solteira, ele lá, né, eu já tinha meu filho, mas eu saí de casa, e aí a gente reatou, né, conversei muito com ele, e a gente hoje está bem, está feliz, estamos vivendo, eu brinco, é a família de três, eu, ele e meu pequeno, e eu sou muito grata a Deus. Apesar de tudo, eu ter passado muito tempo questionando a Deus por que, que as coisas estavam acontecendo, por que daquilo tudo. Hoje eu sou grata, sabe? Eu vivi um momento difícil, né? Porque eu estava grávida quando a gente descobriu que meu pai estava com câncer. Meu filho nasceu em novembro e meu pai se partiu um mês antes, em outubro. E o meu filho nasceu a cara do meu pai, que eu digo que é um presente de Deus, né? Eu nunca esqueci esse homem grandioso que foi o meu pai na minha vida. E é isso, gente. Eu tentei resumir. Eu só queria dizer, assim, deixar registrado que eu o perdoo, né? Eu queria professar isso publicamente. Eu não guardo mágoa, eu o perdoo, não porque ele merece perdão, mas porque eu não mereço carregar esse fardo, essa nuvem negra sobre mim, sobre a minha vida. Ainda não me recuperei completamente, ainda não consegui emagrecer o quanto eu gostaria, né? Voltar ao que eu era em 2017. Não consegui retomar meu canal no YouTube, por exemplo, filmar, aparecer em vídeo, assim, para mim ainda é muito difícil, eu não me reconheço, mas é isso, eu só queria dizer que Deus é fiel, a religião é perigosa, a gente tem que avaliar algumas coisas, algumas crenças, porque ela pode nos levar por caminhos aí que não muito legais, mas que no final de tudo a vida se encaixa, né? A Bíblia fala que o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Hoje eu consigo entender que eu precisei passar por tudo isso para hoje estar aqui sentada diante de vocês, contando essa história, dizendo que Deus é bom, dizendo que existe solução, que se você está passando por algo parecido ou algo até pior, né? Porque eu vejo aqui as histórias, coisas muito piores do que eu vivi, existe sim solução, sabe? Se eu tivesse feito uma bobagem com a minha vida lá atrás, hoje eu não teria meu filhinho, que é a maior conquista da minha vida, o maior presente que Deus poderia ter me dado foi esse filhinho. Eu não teria esse parceiro maravilhoso que eu tenho hoje do meu lado, né? Que em breve a gente vai casar, se Deus quiser. Eu fico dizendo assim, eu fico dizendo a ele, né? Eu uso a aliança, digo, olha, eu quero oficializar isso aqui, viu? Que isso aqui por enquanto é só enfeite. Mas, se Deus quiser, a gente vai casar e Deus vai abençoar a nossa família. E eu continuo acreditando no amor, eu continuo acreditando no poder da família e que é possível, sim, ser feliz. Muito obrigada. E aí, gostou da história da Juline? Compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta, comenta para eu saber o que você achou. Lembrando que essa história já ficou no passado e aqui é um canal de apoio, de acolhimento, de união de mulheres, portanto, seja cuidadosa com as palavras. E já sabe, para contar sua história de divórcio no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Ianca. É um pouco parecida com a história da Rubi. O marido dela tinha uma namorada na cidade onde ele foi trabalhar. E para ele assumir
Eu nem vou dizer para vocês o que ela fez. Vocês têm que assistir. Então já se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, não sei, eu só sigo, não sei quem é. Aí nisso eu peguei a arma, coloquei, apontei pra ele, falei, você vai me falar agora quem é essa vagabunda.